Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar mais uma lição no primeiro livro de Samuel. Hoje é dia 19 de março de 2023. E o ano termina daqui a pouco. Já estamos em março, final de março. Lição de número 12. Davi tem título: Davi livra a cidade de Keila e Saul o persegue. Então, nós estamos estudando uma personagem muito interessante e importante do ponto de vista do espaço que é dedicado a Saul e a Davi, né, neste livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia dedica muito espaço a um personagem, é porque ele é importante. Ele tem muito a nos ensinar. Cumpre a nós buscar compreender as lições que nos são transmitidas através da vida desses personagens. O que eles fizeram de certo, nós podemos ter um vetor para poder agir também. O que eles fizeram de errado vai indicar algo que nós não devemos fazer. Então a lição de hoje é muito importante porque vai prosseguir nesta descrição da paralaxe cognitiva desse indivíduo, cujo eixo da realidade foi deslocado para uma dimensão que é a dimensão da loucura. E nós vamos ver também aspectos aqui em que, como esta visão sobreposta à realidade o faz interpretar os fatos, como ele interpreta os fatos. Tá? Vamos ver também, nesta lição, como se destacam, em termos de contraste, Davi e Saul. Davi, um homem que procura o bem-estar do seu povo, embora não sendo rei, e também procura orientação de Deus para poder fazer as coisas de acordo com a vontade e determinação de Deus. Saul é um homem que anda através da sua rede de informantes, procura informações, né? Então está totalmente dependente daquelas pessoas que se aliam ao seu projeto contra aquele que Deus levantou para substituí-lo. É uma luta, e vocês vão ver isso no capítulo 25, no capítulo 25, 24 e 25, vocês vão ver como isso vai culminar até que realmente Saul vê que não tem jeito de eliminar Davi, e aí tenta fazer uma aliança com ele, um pacto com ele, porque vê que é um caminho que não tem volta. Então, a lição de hoje é muito importante, porque nós vamos trabalhar essas personagens de acordo com aquilo que elas nos apresentam, com o seu comportamento, e vamos ver na macroestrutura do texto como isso pode ser aplicado à nossa vida hoje, como nós podemos fazer uma transposição para os nossos dias. Temos aqui duas personagens principais, Davi e Saul. Davi está agindo segundo o eixo da vontade diretiva de Deus. Saul está agindo segundo o eixo da vontade permissiva de Deus. Tá? Obviamente, o que vai prevalecer será a vontade diretiva de Deus. Deus impôs a sua soberania, e essa soberania na história não tem como algo que Deus decreta acontecer de um modo diferente. E aí, então, nós vamos perceber que o plano de Deus vai triunfar, o plano de Deus vai ser levado a bom termo, porque Deus empenhou a sua palavra. Então, Deus ungiu a Davi para ser rei em Israel. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que Davi já vai se mostrando cada vez mais uma pessoa que é adequada à função para a qual Deus o chama. Ainda está nas mãos de Saul o sangue dos sacerdotes do povo, que não ofereciam nenhuma ameaça a ele,
que foram mortos por ele. Ainda estava em suas mãos, ainda a gente entra no capítulo de número 23, ainda vendo esse episódio triste que aconteceu na lição passada, em que Saul ordena a morte dos sacerdotes e toda a sua família, até os animais. Isso tudo está dentro de uma perspectiva em que um homem que tem, que no caso específico, ele não tem inimigos diretos, mas ele mesmo constrói inimigos. Todo aquele que apoia a Davi é seu inimigo. Então, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Esta é a lei, segundo a gente vai perceber aqui, segundo Saul. E, ao mesmo tempo, isso vai influenciar dois comportamentos tribais, podemos assim dizer, de cidades, né, que vão agir, uma por posição, outra por natureza. Eu me lembro das vogais, né? Vogal longa por natureza e vogal longa por posição. Aí aqui dá para fazer um paralelo perfeito. Uma cidade vai agir de modo que as circunstâncias a obrigam a agir daquele jeito para poder salvar a própria pele da lança de Saul, e outra cidade não, se oferece por natureza traidora para poder entregar Davi. Então, é importante nós observarmos que tudo isso vai refletir, né? Então, existem aquelas coisas que são feitas por uma questão de circunstâncias, e outras não. As pessoas procuram exatamente porque estão aliadas ao projeto do mal. Então, aí elas agem de modo realmente impulsionadas pela sua crueldade e vão fazer uma traição a Davi, tentando entregá-lo a Saul por uma questão de se compactuar com o projeto assassino de Saul. Tá, então, com essas observações gerais, nós vamos então à nossa lição de hoje e vamos ver que, por um lado, um homem que extermina uma fonte de orientação que ele poderia ter. Abandona os profetas, que também eram outra fonte de orientação que ele poderia ter. Então, Deus não fala diretamente com Saul, não fala nem por profetas e nem por Urim e Tumim, usando os sacerdotes. É um homem que está sem orientação de Deus. Esse homem sem orientação de Deus realmente vai agir de modo que nós vamos ficar assim, só aprendendo como é que isso funciona. A síndrome de Saul é uma síndrome muito perigosa. É perigosa até para nos atingir hoje. Não é? O Senhor falou, há muitos na minha obra como Saul. Procurei, dá uma pesquisada aí. São muitos na minha obra como Saul, sem nenhum prazer na minha obra. Como fazendo uma comparação. Então, Saul é um homem que está fora do eixo da vontade diretiva de Deus. Então, ele fazer igual aquela outra, estou, mas não estou. Ele está envolvido, mas ele já está fora do reino. E então, a lição de hoje, como todas as lições, vão nos ensinar muito. Bem, então, nosso texto básico é o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, até o versículo 29. O texto áureo é: pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então, a região que Davi está porque ele tentou fugir para a cidade dos filisteus, mas viu que não era aquilo. E Deus fez o quê? Usou um profeta para dizer que ele fosse para Judá. Assim, sem mais nem menos. Ele, obedientemente, foi para Judá. Então, ele está nas regiões ali de Judá.
Agora, qual é o propósito? Para que Davi deveria voltar e estar em Judá? O capítulo 23 vai revelar por quê. Tá? Era necessário que Davi estivesse em Judá. Tá? Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta: o que Davi foi informado que estava havendo na cidade chamada Keila? O que os seus homens disseram e o que Davi perguntou ao Senhor? Então, são 3 perguntas dentro de uma só. Os versículos de 1 a 4, nós temos aqui a versão transformadora, temos a NVI, temos a nossa versão padrão, que é a Revista e Corrigida, de 1969. Deixá-las aqui próximas. Vamos aqui. Aqui no finalzinho do capítulo de número 22, nós vamos observar que a chegada do Abiatar, tá? O Abiatar, ele estaria protegido. Davi disse que se ele ficasse com ele ali, ele estaria protegido. Né? E agora, no capítulo 23, nós temos: e quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? Aí foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Observam bem que aqui há um prejuízo provocado pelos filisteus por essa cidade estar nas proximidades ali do território dos filisteus. E exatamente os filisteus atacam essa cidade. Quem deveria ser comunicado em primeira mão? O rei. Mas o rei ainda está lá envolvido, né, com o assassinato dos sacerdotes e está respirando ameaças porque não conseguiu prender a Davi. Por outro lado, Davi está nas proximidades, informam a Davi, né, chega o informante, dá a notícia a Davi, e Davi então tem um desafio. Só que ele não quer fazer nada por conta própria. Ele quer ter uma orientação de Deus para saber se ele deveria fazer aquilo. Para não fazer como diz Provérbios, né? O que se mete em questões alheias é como pegar um cão pelas orelhas, né? Então, pegar um pitbull pelas orelhas, aí você vai levar uma dentada assim, que poderia ser evitada, né? É exatamente o que ele faz. Ele vai: eu vou me meter nisso ou não vou? Devo ou não? E então, é exatamente nesse momento que ele vai e pergunta ao Senhor. Ele faz uma indagação ao Senhor: devo atacar esses filisteus? E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Então, o que ele tem aqui? Ele tem uma orientação para ir, e ao mesmo tempo essa orientação garante o quê? Que ele vai ter êxito naquele empreendimento. Ou seja, é um empreendimento que está dentro da vontade de Deus. Tá? Que os filisteus saíssem e não tivessem sucesso em oprimir a cidade de Keila. Tá? Então, observem bem o contraste que vai ser pintado entre um homem que está procurando tudo aquilo que o outro desprezou, e desprezou também porque foi desprezado. Tá? Deus não queria papo direto nem indireto com Saul, não queria conversa em hipótese alguma após a rejeição dele, estava totalmente rejeitado. Então, ele está sempre agindo através das suas estratégias humanas, né? As suas arrumações humanas, procurando ter informante aqui, informante ali, criando uma rede de informantes para ver se
E todos esses informantes, né, a maioria deles, com medo. Por quê? Porque se ele suspeitasse que aquela pessoa estava a favor de Davi, era o suficiente para ser eliminada. Já tem notícia correndo do que aconteceu com a cidade de Nob. O que aconteceu com os sacerdotes e todos os seus familiares. Ora, se a classe que deveria ser respeitadíssima em Israel já sofreu na lança de Saul, quem mais poderia escapar? Se Davi era o único que poderia fazer frente a ele, está fugindo, foragido, não por não ter condição de eliminá-lo, tá? Mas por uma imposição de Deus em relação ao tempo de ele, né? Ele tem que ficar nesse cadinho aí, sendo preparado para assumir o reinado. E nisso nós vamos ganhar muito. Por quê? O que nós ganhamos com essas perseguições, essas lutas que Davi passa com Saul? Salmos. Né? Todas as suas orações se transformaram em música, se transformaram em cânticos que estão aí registrados nos Salmos. Esse episódio específico de hoje tem um salmo que foi escrito nessa condição. Então, nós vamos ver que um homem está de um lado, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por um lado, tem um perseguidor que está tentando eliminar Davi. Por outro lado, Deus soberanamente, providencialmente, trabalhando nas circunstâncias para transformar esta situação ruim em algo positivo. Salmo 18, Salmo 54, né? E Salmo 18 também é o salmo que Davi compõe quando Deus deu o livramento de todos os seus inimigos. Né? Esses salmos, eles vão exatamente retratar o que aconteceu nesse período. Então, a experiência de Davi é uma experiência muito importante, por quê? Porque elas vão fazer parte da sua formação espiritual. Então, as lutas e as provas que ele está passando, embora do ponto de vista humano sejam ruins, as ameaças, o corre-corre, né? Ele sabe que pode vencer o adversário, mas ele não tem nem o adversário como adversário. Ele tem o maior respeito. Quando ele mexe nisso aí um pouquinho, ele já sente aquele toque de angústia de Deus. Ele tem que passar na prova até o momento em que Deus diz basta. Então, é exatamente isso que nos faz aprender, e as circunstâncias nas quais Deus nos envolve, né, são circunstâncias que todas elas servem para nos ensinar alguma coisa. É Deus trabalhando conosco. É Deus fazendo a sua obra na nossa vida, nos preparando para aquilo que Ele quer que seja o desempenho da nossa missão. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, estar ligados e tentar tirar proveito, fazer uma leitura à la poliana, né? Tirar proveito, né, dessa situação que pode parecer muito ruim, mas, ao mesmo tempo, Deus está trabalhando e produzindo bons frutos dentro desse cadinho aí que Davi está colocado. E aí, então, nós vamos ver que temos algo de positivo que sai disso. E, ao mesmo tempo, nós vamos perceber como é que funciona e como é que a vontade diretiva de Deus é importante para o desempenho da nossa missão. Tá? A vontade diretiva de Deus é muito importante. Sabermos que estamos no eixo da vontade diretiva de Deus, o nosso barquinho não vai naufragar. Amém? Ouvi um pelo menos, né? Pelo menos um. Né? O auditório está cheio, mas pelo menos um amém. Amém. Vou até fazer eco aqui do seu amém. Né? Saber que o seu barquinho não vai naufragar, né? E às vezes parece que vai, né? Às vezes as coisas acontecem assim, você agora não tem jeito não. Então, vocês vão ver que a providência trabalha para nos abençoar, nos preservar, e tudo que Deus falou ao nosso respeito vai se cumprir.
Então nós temos uma promessa de bênçãos que estão nos aguardando nós, lá na frente. Esse à frente a cada dia que passa nós estamos chegando próximos a Ele, mas no nosso dia a dia as vitórias já estão acontecendo. Elas vão acontecer, só que não tem vitória sem luta. Como é que você vai ter uma vitória sem ter uma luta? Sem ter uma prova? Então é importante, a prova faz parte, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Tá? Então, vejam que Davi é o homem que está preocupado com a vontade diretiva de Deus. É importante aqui nós fazermos uma observação. O texto hebraico diz assim: Vayagidu le David lemor. Então eles foram lá e contaram para Davi, dizendo: Renei Filistim Nilhamim. Aí a cidade Biquila. Keilah, aqui a cidade é Keilah. O Shevá aqui ocupa o núcleo vocálico. Ele vai, o núcleo silábico. Então, a cidade de Keilah estava sendo assediada pelos filisteus. Então, os inimigos estão lá, assediando e tomando tudo e pegando a safra, provavelmente na época de colheita. Então, eles estão lá tentando fazer levar tudo que aquele povo demora, que é a plantação, e depois, quando chega na época da colheita, é o que eles mais estão esperando. Exatamente nesse momento vem os filisteus para saquear, para tomar tudo. Então, aí se torna uma coisa muito ruim. E diz o texto: Veheima, Shokim, eles estão saqueando ali, Et Agoranot, eles estão ali fazendo, saqueando as eiras, threshing floors. Aí o que acontece? A pergunta que Davi faz, Vaishal David Badonai. E ele inquire. Interessante que Shaal, o verbo Shaal, você vai ver um trocadilho que é usado com Shaul, que é o nome do sujeito, perseguidor. Mas à frente tem um trocadilho aqui. E aí, então, o Senhor diz: vá e ataque os filisteus e liberte Keilah. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Por que eles estão ali em Judá? Eles estão em Judá porque o profeta profetizou e Deus, através do profeta, os orientou para ir para Judá. Mas em Judá eles são seguros, são tranquilos, estão ali sossegados? Não, porque eles sabem que eles estão sob perseguição de Saul. Então, se ali eles estão numa condição de medo, de pavor, porque a qualquer momento Saul chega, com seus exércitos, quanto mais se formos a Keilah lutar contra as tropas dos filisteus. Se agora que, sem nenhuma ameaça, nós estamos com medo, que dirá se nós formos lá confrontar as tropas dos filisteus? Vai dar problema. O que Davi fala para os seus homens? Vocês têm razão. Nós não vamos nos meter nisso, não. Mas o que acontece? Ele não é desse tipo de líder. Ele já, antes de... os seus homens aqui têm uma orientação já direta de Deus. Eles vá, ataque os filisteus e liberte Keilah. Ora, se ele já tem essa orientação e os seus homens ainda estão duvidosos, o que ele vai fazer? Ele precisa reforçar a convicção de que eles têm uma missão a realizar.
e uma missão dada por Deus. Se é uma missão dada por Deus, ela tem que ser feita, ela tem que ser cumprida. Deixa estar que Saul foi rejeitado por deixar de cumprir uma missão divina, do jeito que tinha que ser cumprida. Tá? Então ele está também em teste. E os seus homens, seus soldados, estão também em teste. Aí, vejam bem, Davi, novamente, diz aqui o texto, Davi consultou ao Senhor. Davi consultou ao Senhor. Vaiosef od David. Então, e fez novamente, e novamente, Davi, mais uma vez, inquiriu, Lishol Badonai, inquiriu ao Senhor. Eu quero saber se realmente eu devo ir. Então, ele pergunta, e o Senhor respondeu. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, diz o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Aí os seus soldados, depois que recebem uma orientação dessa clara, observa bem que já é uma ordem, né? É uma ordem para que ele se levante. Kum, red, né? Então são dois verbos no imperativo. Levante-se, né? E desce, vai lá embaixo. Red, né? Go down, aqui. Red, vá lá embaixo. Keila, tá? Keila, ki ani notem et pelistim beyadecha. Porque eu estou dando, um verbo natam é o verbo dar. Então, notem, eu estou entregando, eu estou dando de presente, de bandeja aqui. Et pelistim beyadecha. Yad, mão. Yadecha, a mão de você. Tua mão. Está aprendendo hebraico? Vamos lá. E aí, então, com essa garantia, o que faz Davi? É a segunda pergunta. Depois dessa, vocês iriam? Com medo, mas vai. Hein? Com medo, mas vai, gente. Confiante. Deus já falou que vai dar nas mãos do exército de Davi. O que mais temer? O que temer, né, Eliseu? Vai temer mais o quê? Com a garantia de Deus, o que é importante é isso. Marchar com a garantia de que Deus está com você é tudo que você precisa, é tudo que você precisa para saber que vai ter vitória, independente do que aconteça, né? Quando nós viemos para cá, tivemos um grande desafio. Esse desafio só foi vencido porque hoje nós estamos vendo aqui, né, número dos irmãos, mas naquele momento em que nós estávamos com poucos irmãos ali, nós tínhamos uma convicção. O Senhor falou, quero a minha eleita plantada naquele lugar. Estou lá na frente esperando com a bandeira da vitória. Então, passamos pelos problemas, pelas crises, pelas dificuldades, confiando de que estávamos dentro de um projeto de Deus. Se o projeto deu certo, está dando certo, é por quê? Porque Deus empenhou a sua palavra. Acabou. Aí, com o dia que a gente acorda, né, e vê a Circuit City fechando, 500 lojas do país inteiro. Irmãos que foram embora para o Brasil. E a gente aqui praticamente sozinho. Não tinha nada, não tinha nem louvor aqui, Maria Antônia pedia para botar um CD lá na técnica para poder ter louvor no culto. Hoje então, as crianças, se deixar, as crianças fazem o culto de louvor. Né? Graças a Deus. Hoje tem cantores, cantoras, músicos, instrumentistas. Mas a gente aqui naquela época sozinho aqui, né? Qual é o que nos movia? A convicção de que nós estávamos aqui segundo a vontade diretiva de Deus. Vai dar certo. Né? Vai dar certo. E a gente até que acho que não dá não, acho que é melhor a gente vender isso aqui, porque reunião para poder vender. Que é isso, gente?
Quem é o nosso patrocinador? Quem é que nos mandou fazer? O trabalho foi ordenado por quem? Não estou aqui por conta própria. Estou com a minha vida estabelecida no Brasil, estabilizada. O Senhor falou, terminou tudo para ti, vai. Abriu as portas assim, arrebentando mesmo. Parece até que o portão de Gaza, lá, da cidade de Gat, arrebentou os portões e vai. Não teve ninguém que parou na minha frente para eu vir para cá. Porque o Senhor entrou. O Senhor entrou e falou, vai mesmo, vamos ver se não vai. Se não vai uma vez, não vai duas vezes, não vai três vezes, não vou não. Aí Deus disse, agora deixa comigo. Vai. Boa viagem. Vai. Vocês percebem bem? Porque é a vontade diretiva de Deus. Então esse é o segredo de nós termos a confiança de que desabam, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É isso aí. Então cai 10 bancos falidos. Pode falir 50. Nosso compromisso é com Deus. E é Ele que tem a responsabilidade conosco. E por isso que nós temos responsabilidade com Ele. Que Ele nos manda fazer, a gente faz. Não quero saber o preço, a gente faz. E aí a gente tem a garantia de que o Senhor vai nos dar nas nossas mãos a vitória. Percebe? Hoje nós estamos olhando aqui, poxa, que maravilha, né? Minha nora, próxima agora já vem com green card para cá. Olha que conquistas Deus está nos dando. Né? Então são coisas que a gente vê que é só Deus que faz, gente. Isso tudo foi uma construção que começa lá do início. Submissão à vontade diretiva de Deus. E nós não podemos sair dessa linha. É exatamente a linha que Saul, olha. Saiu, ele está totalmente indo para o despenhadeiro. Né? Mas Davi está indo na linha de Deus. E por isso Deus está com Davi. E o que Davi fez aos filisteus que saqueavam Keila, e o que ele tomou deles, quem estava com Davi, e o que esse levava em sua mão. Os versículos 5 e 6. Pode falar aí. O Salmo 54 retrata bem qual era o que estava dentro de... Lê aí para nós. Tem até o título aí no Salmo, né? Deixa eu ver se eu tenho a Bíblia hebraica aqui no outro link. Achou aí? Sim. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Deus, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram o cumprimento e o meu desejo acerca dos meus inimigos. A situação de angústia, a única coisa que nós perdemos aí foi a música. Né? Que a gente não sabe, mas aí, pelo menos a letra do hino está aí. Esse rapaz que fugiu aqui e foi para ficar junto com ele, esse aqui era um livramento de Deus para ser ajudador dele. Que na hora que ele precisava, a voz do Senhor estava ali com ele. E nesse tempo difícil que a igreja aqui passou, e o Senhor passou, vez por outra vinha uma mensagem de Deus: ó, Gide, eu estou te vendo. É aí que vem o escape. Aí é que vem a força para caminhar mais um pouco. Foram momentos que a gente até pensou, o Senhor me abandonou aqui, não é possível. Que parecia que o negócio ia naufragar. O Senhor me abandonou aqui, não é possível. Porque era uma tensão, lembra, Deus? Era uma tensão, quando chegava esse tal de dia 30, dia 31, ou dia 28 em fevereiro, era uma tensão, dia 1º tinha que pagar o mortgage. E isso foram 5 anos.
e 7 meses. Todo mês a gente, ó, e às vezes o negócio ficava na boca do peixe, né? Já chegava na última hora. Não é fácil, não. Entendeu? Então, hoje as pessoas veem, mas hoje é a igreja dos Estados Unidos, aí a igreja dos Estados Unidos, mas não sabe o preço que a gente pagou aqui para hoje nós estarmos na bênção que estamos. Muitos já chegaram aqui, podem andar de joelho agradecendo, né, Benjamin? Não passou pela prova que nós passamos aqui. Não passaram pela prova que nós passamos aqui. Aí você já chegou com um carrinho novinho, ó, Corolão, poxa vida. Eu cheguei, quando o primeiro carro que eu peguei aqui foi o Expedition. Deixei o Honda Civic zerado, né, que nós usamos aqui, ó. Deus pediu o carro, toma, aqui no templo, né? E aí, de vez em quando, ela tinha um refrigerador, né, que quando chovia assim, aí ela vinha, chovia dentro também, mas tranquilo, né? Foram provas, você tem que passar pela prova, pela dificuldade, para depois, então, você valorizar. Né? Porque quem recebe tudo de mão beijada não valoriza. Não lutou, não batalhou, né? Não valoriza, não dá o valor necessário. Né? E aí, quando a gente passa na prova, passa na luta, o início foi difícil, a gente realmente vê, não tem nem como reclamar, não. Reclamar é para apanhar, porque não é possível. E Deus tem nos abençoado, é muito. Então, graças a Deus, que quem já está chegando agora, está chegando muito mais tranquilo. Não estão passando pelas provas que nós passamos, mas não deixa de passar pela sua prova. Porque a prova de cada um é de acordo com a medida de cada um. Mas chega uma hora que o Senhor dá aquele alívio para a gente poder respirar mais um pouquinho. Mas daqui a pouco a gente volta na prova de novo. É sempre assim, tem que ser esses altos e baixos aí para nos equilibrar. Entretanto, o que nos faz ter confiança é o projeto de Deus. Tá? É o projeto de Deus. E a gente tendo visão no projeto de Deus, aí pronto, o projeto de Deus é que vai fazer. Não, isso aí eu estou fazendo porque Deus está no negócio. Eu não estou aqui por minha conta própria, fazendo para mim, né? Mas primeiro para Deus. Eu falo sempre para o Senhor, se eu for o primeiro a ter casa própria quitada aqui nos Estados Unidos, na obra foi o Senhor. Né? Foi o primeiro. E aí as bênçãos depois vêm, né? Na sequência, vêm as bênçãos sobre a nossa vida. Percebe? Mas tem tudo um preço e a gente precisa pagar esse preço. E o preço é a submissão à vontade de Deus. Então, vou. Não vou. É isso aí. Vou à luta contra os filisteus? Aí vem aqui. Então, Davi e seus homens foram a Keila. Depois disso aí, vocês querem mais o quê? O que vocês precisam mais? Depois de 2 orientações. A primeira veio, né, tranquilo. A segunda já veio com 2 imperativos. Levante-se e vá à cidade. Tá? São 2 imperativos aqui. Então, é importante que, né, esse verbo aqui, inclusive, vá à cidade, desce à cidade, né? Go down, né? É o red hebraico. E aí, então, com essa orientação, não tem como chegar e dizer, eu não vou, eu estou com medo ainda. Não, Deus garantiu que vai dar a vitória. Então, se Deus garantiu que vai dar a vitória, não tem ninguém que vai poder impedir o projeto de Deus, o plano de Deus. Entendeu? Quando Deus empenha a sua soberania, acabou, é ponto final. Ponto final. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos. Era tudo de que eles estavam precisando. Vocês lembram o que aconteceu no episódio passado, no capítulo passado? Perambulando atrás de quê? Comida. Né? Davi estava perambulando através, né? E chegou lá, teve que comer o pão sagrado, que é o que tinha para ele comer. E, agradecido, pegou e comeu, mas vejam como custou caro aquilo. Agora, por outro lado, eles chegam nesse combate, os filisteus, olha, deixaram os rebanhos lá de bobeira. Ele facilmente já se apoderou dos rebanhos dos filisteus e impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Então, a vitória conforme Deus falou. Vai que eu estou entregando os filisteus nas tuas mãos. Então acabou.
né? Acabou. Terminou tudo para ti aqui, ungido. Vai. Acabou. Problema, acabou, né? Terminou. E já tinha começado a aula na faculdade de novo, tá? Fazendo a minha base, porque até que saísse o visto, eu tinha que estar na segunda ida que eu fui lá, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos deu vitória. Acabou, tinha comprado um carro novo, vendi o carro novo, pronto, e vamos embora. E vamos seguir na orientação de Deus. Então, hoje, o segredo de nós estarmos na bênção que estamos, e a igreja está na bênção que está, exatamente por conta de quê? É andar no eixo da vontade diretiva de Deus. Tá? Então, é isso que cada um de nós precisa fazer. Tá? Cada um tem a sua função e sabe o que significa andar no eixo da vontade diretiva de Deus. Tá? Que não é fácil, muitas das vezes. Né? Muitas das vezes. Pesando na balança ali, nós já estamos com um problema aqui que a gente não tem condição de resolver. Nós não estamos seguros aqui, nós estamos amedrontados. A qualquer hora aparece Saul por aqui. Nós já temos um problema, então vamos arrumar mais um? Vamos nos meter numa briga contra o exército dos filisteus? Então, são dois problemas. Mas aí, o que acontece? Quando Deus entra, esse problema já está resolvido. Deus vai dar a vitória. Eles não tiveram uma perda sequer. Nenhum homem sequer foi perdido nessa batalha. Tá? E aí, então, Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota, libertando o povo daquela cidade. Aí vem uma parte importante. Ora, a próxima pergunta logo. O que Saul disse quando lhe avisaram que Davi estava em Keila? O que Saul fez para cercá-lo? E a quem Davi chamou e o que ele mandou trazer? Então, aí os versículos 7 a 9. Bem, Davi vai a Keila, consegue livrar a cidade. Davi consegue livrar a cidade. A cidade está liberta, sem nenhum perigo mais. Aí o que acontece? Nesse item está aqui. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Presume-se que a primeira orientação que ele tem é através do profeta. Tá? Logo em seguida, vem o sacerdote. Deus permitiu, olha só a providência divina. Deus permitiu um escapar para trazer o de mais importante, que era as vestes sacerdotais, e nesse colete sacerdotal que tinha o éfode. E ali tinha o urim e tumim, que nós já estudamos lá nos nossos textos de Levítico, né? Lá atrás de Êxodo, vocês lembram muito bem. Era um meio através do qual se consultava ao Senhor. E quase sempre com aquelas respostas de sim e não. Né? Sim e não. E aí, então, o Abiatar pega o colete sacerdotal, traz o éfode, que é a linguagem aqui que a Revista e Corrigida vai traduzir, exatamente utilizando, tá? Desceu com o éfode na mão. Então, Aimeleque, ele vai a Keila, vai para Davi, lá em Keila, e desce com o éfode na mão. Aí vem uma pergunta. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Olha a interpretação. Lembra que eu falei da paralaxe cognitiva, né? Olha a cabeça do Saul, como é que está funcionando. Dizendo que Deus entregou Davi nas suas mãos. Né? Deus entregaria Davi nas mãos de Saul? Mas é o modo como ele está interpretando os fatos.
Vocês vão ver duas coisas atípicas aqui para mostrar que realmente o sujeito está mesmo alienado e pensa que está fazendo o correto. Tá? E Deus o entregou, é um psicopata. Virou um psicopata. É oprimido, psicopata, endemoniado, tem tudo, está tudo junto. Né? Está tudo junto, está tudo montado nele. Né? Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. Ou seja, a cidade murada, a cidade de Keila, uma cidade toda murada, com fecho, agora pronto, ele está preso lá dentro. Só chegar na porta e pronto. Não tem para onde ele sair. Deus o entregou nas minhas mãos. Deve ter dado um glória ali, né? Deus entregou nas minhas mãos. Está louco. Está totalmente louco. E essa convicção que ele tem, é uma convicção totalmente equivocada, é que muita gente também tem essas convicções equivocadas. Algumas convicções equivocadas por mera presunção e outras por oportunismo. Né? São convicções que são nutridas por oportunismo. E Saul aqui no caso, ele está realmente com a paralaxe cognitiva. Tá? O eixo da realidade dele está bem longe da realidade. Que a realidade é exatamente o contrário. Ele só vai perceber que Davi não vai ser entregue nas suas mãos nunca, e que é um projeto de Deus que Samuel já tinha avisado para ele. Então, chega esse momento que ele agora interpreta que o Senhor entregou a Davi nas suas mãos. Entregou? Não. A única coisa que ele vai fazer imediatamente é preparar o exército e ir para Keila. Tá? O que vocês percebem de anomalia nisso? O que vocês percebem de anomalia nisso aí? Hein? Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem a Davi e os homens que o seguiam. O que vocês percebem de anormal aí? A cidade de Keila não estava sob ameaça? Por que não reuniu os exércitos para livrar a cidade? É interessante que a proposta dele... Foi? A proposta dele era, a única coisa que ele enxergava: eu tenho de destruir, eu tenho de matar esse meu inimigo, Davi. E agora ele tem vários homens associados a ele, então também são os meus inimigos. O amigo do meu inimigo, todos se constituem meus inimigos. Tá? A cidade de Keila, que ele deveria estar preocupado, está mais em busca daquilo que é o seu umbigo do que o interesse que ele tinha e a responsabilidade que ele tinha como rei de proteger o seu povo, de ver o bem-estar do seu povo. Mas ele quer se livrar dessa ameaça imaginária, que na realidade não era imaginária, né? Porque já estava definida. Ele tinha que entregar logo os pontos, desde o início, mas não. Vai ficar lutando com Deus até morrer. É a luta pelo trono. É o trono, é o poder. Né? Ele não quer perder o poder, a posição. Então está pouco ligando com a situação de Keila. E se Davi ainda ficasse em Keila, ele iria destruir a cidade de Keila. Aí eu pergunto, isso estaria dentro do projeto de Deus, do plano de Deus? Se Deus mandou Davi livrar a Keila, agora Saul vai para destruir Keila. Porque se aliaram a Davi. Não, eles não se aliaram a Davi. Né? Eles simplesmente tiveram essa sorte, né, de Deus, né, essa misericórdia de Deus, enviar Davi com seus homens para livrá-los dos filisteus, e agora eles vão agir também sob ameaça, né? Agora eles estão em ameaça. O que aconteceu com Nob? Deram guarida e alimentação a Davi. Saul mandou matar todo mundo. Qual é a previsão de acontecer em Keila? É matar todo mundo. O que adianta a gente sair, ser livre dos filisteus
e agora cair na lança de Saul. Acho que a lança de Saul talvez fosse mais perigosa do que a dos filisteus. Nesse caso, para eles, estaria certo. Eles estavam subjugados ali dos filisteus, enquanto eles não resistiram, eles deixaram, pegaram a alimentação toda, pegaram a colheita toda e tudo mais, até que Davi chega e interrompe aquela covardia que eles estavam fazendo. E aí Saul convoca todo o seu exército para a batalha. Olha a proposta, para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiram. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, agora o sacerdote, que desce a Keila, chega em Keila com o éfode, né, com o colete sacerdotal. Aí o que acontece? Davi, traga o colete sacerdotal, traga o éfode. Traze aqui o éfode. Então, orou Davi, ou disse Davi, literalmente disse Davi, mas aqui, como o que ele fala é uma petição a Deus, então ele traduziu o verbo dizer, por, orar. Ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Eu já sabia o que aconteceu em Nob, por inferência, vai acontecer a mesma coisa em Keila. Aí a questão dele agora é a seguinte, vamos aqui à próxima pergunta logo. A próxima pergunta. Quais as perguntas que Davi fez ao Senhor? O que o Senhor disse a Davi que iria acontecer? O que Davi fez e o que Saul cessou de fazer? Versículos 10 a 13. Aí vem uma mesóclise aqui, né? Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Por que é uma mesóclise? Próclise, ênclise e mesóclise. Hein, Simara? Entregar-me-ão. Hein? É o pronome átono aqui, no caso me, esse pronome me, ele pode ocupar 3 posições. Antes do verbo, me entregarão, aí se chama próclise. Tá? Aqui não dá, no caso, quando você tem, assim, por exemplo, aqui nem por aqui por perto não tem isso. Aqui, outro pronome. Faze-o. Né? Esse pronome átono aqui, ele está na posição de ênclise, ele está logo em seguida ligado ao verbo. Quando ele abre o verbo, entra no meio, meso, quer dizer meio, aí é chamada mesóclise, porque aí o me está aqui. Se ficar antes, ele ficaria me entregarão. Próclise. Anotando? No meio, ele é mesóclise, porque abriu o verbo entregarão, aí o ão foi lá para o final e o me entrou no meio. Aí é meso. Meso quer dizer no meio. Entrou no meio. Se existisse a forma entregarão-me, aí o me aí seria uma ênclise, porque ele estaria logo após o verbo. Guardou? Próclise, ênclise e mesóclise. Tá. Geralmente a versão Almeida Revista Corrigida utiliza muitas mesóclises. Né? Já as versões mais contemporâneas você vai perceber que eles não utilizam, às vezes utilizam quando é no caso atacá-lo, aí eles usam aqui a ênclise, mas a mesóclise geralmente é só nesta versão. E então, como fica aqui? Será que os cidadãos de Keila, aí ele usa o que aqui? Me entregarão. Próclise. O me aqui veio antes do verbo. Então, me entregarão a ele.
Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. Então ele está ali diante do sacerdote com o éfode, e aí ele vai ter respostas sim ou não. Virá ou não virá? E o Senhor lhe disse, ele virá. Ou seja, só assim. Sim ou não? Tá? Aí, outra pergunta. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? Aí você vê que aqui vai ter o verbo no futuro do pretérito, entregariam, aí o me entra no meio, é uma mesóclise. Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregariam. Como ele perguntou aqui, entregarão a mim? E o Senhor respondeu, entregarão. Observa bem que esse entregariam aqui até que ficou melhor, porque é um futuro do pretérito. Por que o futuro do pretérito? É uma coisa que não aconteceu, mas que poderia acontecer. O que poderá acontecer. Hã? O éfode era o que ficava no peitoral. Urim e Tumim ficava no peitoral. Tinha resposta. Eu não sei como é que funcionava ali, né? Não sei se acendia uma, acendia outra. Sim, não. Eu não sei como é que era. Eu sei que eles tinham a resposta. Imagina se o negócio é sobreviver até hoje, cada mão mais. Nossa, Deus. Aí ia ser bilhões que esse cara ia fazer. E era uma pedra, é muito bonito aqui. No Factbook, aqui eu posso até procurar depois aqui depois eu procuro aqui no Factbook. Sorte, não entregar essa pedra na mão dele, começa a jogar pedra nos outros. Quem? Davi, a sorte é que o sacerdote carregava a pedra. É fogo. Querer mesmo carregar a pedra, tampar a pedra nos outros. Roubaram a pedra. Tinha aqui, ó, as 12 pedras, né? E aí, ficava aqui no colete sacerdotal. Tem outros mais bonitos lá, naquele nosso colorido tudo, mas aí eu não preparei, eu não separei aqui. Isso eu posso até procurar aqui, mas vamos perder tempo. Vamos tomar tempo, mas só fica com o preto e branco mesmo. Vamos lá. Então, o que acontece? Era uma forma de consulta à vontade de Deus, e geralmente as perguntas feitas para usar Urim e Tumim, tá, são perguntas de sim e não. Isso sim vai acontecer? Vai. Não vai. As respostas eram sempre assim. Tá? Então, essas respostas, com base nisso, o que Davi faz? O que Davi faz? Eles sabem que para livrar a pele, a única alternativa que os habitantes de Keila teriam, no caso, usando aí o futuro do pretérito, seria entregar Davi. Apesar de eles deverem uma gratidão enorme, né, isso tudo é refletido nos Salmos. Né? Nos Salmos reflete exatamente isso. Né? Aquelas pessoas que ele faz o bem e chega na hora, eles vão me trair? Vão. Aí você pode ver que o Salmo reflete exatamente esses momentos em que ele se sente traído e tudo mais. Davi passa por todos esses sentimentos. E tudo isso vai acumulando a sua experiência. Então, se
Saul soubesse que Davi poderia ser encontrado em Keila, ele continuaria essa batalha e entrar em Keila para matar Davi e os seus homens e destruir toda a cidade. Se Davi escapasse, por que vocês deixaram escapar? Aí pronto, eliminem todos de Keila. Aí eles já viram o que aconteceu em Nob, então não ia ter jeito. Mas para prevenir esse ato de traição, o que Deus faz? Faz uma intervenção, alerta. Eles, com medo, eles iriam entregar mesmo. Então Davi e seus soldados, Davi se levantou com seus homens, os 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Volta, Davi não está lá. Eu quero é Davi. Ainda bem, né? Ele poderia, por vingança, continuar a marcha e acabar com os homens da cidade. Como estava distante ainda, então, aí não, vamos voltar aqui, não adianta, a gente vai chegar lá, quem a gente quer não está lá, então deixa correr a situação. Tá? Próxima pergunta. Onde Davi ficou se escondendo de Saul? E o que Saul fazia todos os dias? Quem foi visitar a Davi? E o que ficou combinado acerca do reino? Aí é que vem exatamente aquilo que nós falamos no início, na nossa abordagem anterior, mas antes, sobre a convicção de você estar no eixo da vontade diretiva de Deus. Sabe que os planos de Deus, ter a certeza de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os projetos de Deus não podem ser frustrados. Não é Saul, nem ninguém que pode eliminar esse projeto de Deus na vida de Davi, de ele ir ao trono. Pode lutar, pode fazer o que quiser, mas se Deus tem um projeto na vida de Davi, para ele ser o rei, e isso está estabelecido, e Deus empenhou a sua soberania nisso aí, a providência divina vai trabalhar para controlar a história, a fim de que tudo aconteça para o bem de Davi, e Davi consiga chegar aonde Deus determinou que ele vai chegar. Tá? Aí entra um outro aspecto importante, que é como é bom ter um amigo que abraça a visão de Deus. Tá? Um amigo que abraça a visão de Deus. Tinha mais como visão do Davi, parece. Surgiu na hora exata, no momento que mais precisava, do que ele tinha para falar. Quem que chega ali? Vamos lá. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Tá? Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. A convicção que ele tinha, Saul tinha, era uma convicção equivocada. E Deus aqui, o texto é importante colocar aqui, o autor faz questão de dizer, Deus não entregou Davi em suas mãos. E não vai entregar em nenhuma hipótese. Eles vão ficar pertinho um do outro. Eles vão se aproximar com Davi, com a oportunidade de matá-lo. Mas não. Percebem? E uma coisa que é muito importante, que eu até enfatizei numa abordagem que a gente estava falando a respeito da punição de Faraó, quando Faraó, lembra que nós estudamos que Faraó reconheceu, não, eu sou ímpio, meu povo é ímpio, é injusto, mas o Senhor é justo. Ele mesmo reconheceu isso. Isso vai acontecer com o próprio Saul em relação a Davi. Mais à frente você vai ver que ele vai reconhecer que Davi é mais justo do que ele. E que ele, sendo inimigo de Davi, realmente era um absurdo. Por quê? Porque Davi não era e nunca foi e nunca seria o seu inimigo. Ele tinha um inimigo que não era o seu inimigo. Percebe? Você ser amigo de alguém que... Isso aqui é interessante. Davi,
ele era amigo daquele que era seu inimigo. E Davi está cumprindo, né, antecipadamente aquilo que Jesus ensinou lá na frente. Que Davi era um tipo de Cristo. E nesse caso específico ele agiu assim. Ele poderia revidar o mal com o mal. Né? Se ele pega uma tropa ali, vai lá, mata Saul tranquilo. E vai ter oportunidade. Deus vai dar oportunidade para ele estar bem próximo, quando ele cortar até um pedaço das vestes de Saul, para depois mostrar, olha aqui, ó, que eu cortei com a minha espada. Poderia ter te matado, mas não é esse o meu objetivo. Eu não sou teu inimigo. Você sabe o que é você ser amigo de alguém que é seu inimigo? Quando Jesus chega para Judas e diz, amigo, né? Os irmãos estavam, mas por que Jesus chamou Judas de amigo? E Jesus não era inimigo de ninguém, olha. Eles eram inimigo dele, mas Jesus não era inimigo de ninguém. Percebe bem? Então é uma coisa muito interessante aqui, em que agora chega nesse momento que eles estão ali no deserto de Zif. Depois eu vou tentar colocar um vídeo aqui, que eu achei lá nos meus guardados. Tem tanta coisa boa lá em casa. E aí tem Above Israel. Então tem toda essa região de Samaria, Judeia e Mar Morto, Dead Sea. Antes de nós viajarmos para lá, vamos ter uns vislumbres aqui. Essa região ainda existe. Então tem uns vídeos aqui feitos nessa região que mostram para a gente uma geografia bem mais nítida, bem mais viva. Quiser conhecer todas as áreas lá, tem vários DVDs cobrindo todo o território de Israel. Tudo. Inclusive algumas fotos históricas do início da nação, como a nação começou. Muito bom, muito importante. Depois vou botar aqui a região de Engedi, para onde Davi foi, a região aérea, quando ele estava fugindo ali de Zif. Mas vou botar aqui para vocês assistirem. Então, vejam bem, dia após dia Saul o buscava, o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Essa expressão aqui é muito importante, que ele traduz mais literalmente Almeida, e confortou a sua mão em Deus. Se confortar as mãos em Deus significa o quê? Qual o sentido dessa expressão? Pelo diálogo dele, ele disse que realmente ele seria o rei. Ou seja, é uma convicção de que seria isso. Eu quero saber o sentido dessa expressão. Confortou a sua mão em Deus? Não sei. Qual o sentido dessa expressão? Do verso 16. É exatamente o que essa expressão vai ser explicada pela fala de Jonatas. Tá? Porque no momento em que ele está ali, ele está acuado. É num corre daqui, vai a Keila, vence a batalha, derrota os filisteus. Agora vem um exército que ele sabe que se ele encara, ele vence, porque Deus está com ele, mas ele não pode lutar contra Saul, não pode colocar o seu exército contra o rei e contra o exército do rei. E fica numa situação de temor, uma situação de insegurança. Tá? E essa insegurança, muitas das vezes, faz ele cochear entre dois pensamentos. Será, Senhor, por que isso? Você vê os salmos, né? Tem um Salmo 13, por exemplo, você vê o Salmo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Te esquecerás de mim para sempre? Até quando os meus inimigos vão ficar se levantando contra mim? Vem o Salmo 13. Por exemplo, depois do Salmo 18, dá uma olhadinha. Então é esse momento em que os sentimentos se abalam. E aí
o que acontece? Ele perde o foco no projeto de Deus. E Jonatas vai entrar exatamente, se confortar as mãos dele em Deus, exatamente, ó, deixa, coloca aqui, ó, vai, bota aqui, deixa a mão fora. Agora tira, deixa Deus pegar aqui na sua mão. Deus te dá, aí pronto. O projeto dele vai se cumprir, independente de qualquer coisa. Então é reconduzi-lo ao foco. Foque no projeto de Deus. Ninguém vai poder impedir esse projeto de Deus na sua vida. Amém. Seja quem for. Amém. Tá? É exatamente isso que ele fala. Amém. Ouviu um amém agora? Está aí, Mauricinho? Oh, rapaz, que bom que você está aí. Percebem bem? Então isso aí, olha só o que ele diz aqui, olha. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e o confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul. Olha a convicção de Jonatas. Porém, mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel. Percebe? Jonatas não ouviu o profeta dizer isso para Davi. Jonatas não ouviu, mas soube e abraçou isso, tomou Deus pela sua palavra. A expressão que eu geralmente uso com vocês é tomar Deus pela palavra dele. Ele falou, acabou. Não é? Então, isso aqui, olha. Porém, tu reinarás sobre Israel, e olha o desejo de Jonatas, e eu serei contigo o segundo. Esse é o homem que poderia abrir mão de uma posição como aquela que Saul não estava querendo abrir? Abriu mão. Não, eu não vou lutar contra Deus. Eu já sei que isso aí é projeto de Deus. Saul não larga o osso, como diz, né? Tá aferrado ao poder até o final. Não sai da posição e não deixa. Deus já revelou, olha, é Davi. É Davi. Já foi ungido, gente. Davi já tinha sido ungido rei. Percebem bem? Mas Jonatas, que era o sucessor, que deveria ocupar o reino caso o pai morresse, o que acontece? Pelo projeto de Deus, ele não vai lutar contra o projeto de Deus, ele abraçou o projeto de Deus. E um amigo, numa hora dessa, olha que palavra, como é que essa palavra deve ter entrado no coração de Davi? Não tenha medo, não temas. Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Meu pai pode procurar, pode, mas não vai te achar. Por que tu está com... Qual é essa convicção? Vem de quê? Em que ele está baseado? Hein? Na palavra de Deus. Quando é aquilo, mais ou menos assim, quando o Davi está apegado às circunstâncias e os fatos e aos eventos, um após o outro, o que acontece? Fica com as mãos trêmulas. Né? Agora, quando Deus, né, fica tranquilo, deixa Deus te conduzir, não tem ninguém que vai te pegar, não adianta. Tem um projeto de Deus determinado pelo decreto de Deus, acabou, isso vai se cumprir. E o desejo de Jonatas, eu serei o segundo, quero ser teu general, quero ser algum aí do teu exército, quero estar contigo. Tá? Abraçou o projeto. E olha, é dois homens, sai de quem esse indivíduo? De Saul, é filho de Saul. Significa que o pai é ruim, que o filho também vai ser? Percebe? Então, há toda essa diferença. Ainda mais a gente que é salvo em famílias que não são crentes, né? Então a gente vê nossa família, às vezes pai e mãe, que não tem nada a ver com Jesus, e demora, às vezes, a aceitar Jesus anos e mais anos. Eu orei 14 anos pela minha mãe, né? Para o Senhor salvá-la, até que o Senhor fez a obra no coração dela. Né? E o que acontece? Então, peraí, mas daquele ventre ali o Senhor tinha um ungido ali, um pastor que estava ali. É interessante, já contei para vocês a história dos meus padrinhos lá no catolicismo, contei para vocês a história? 2 americanos, o seu John e a dona Mary. Minha avó trabalhava você já sabe, fica rindo, né? Eu estou contando uma história de novo. Ela é sempre assim.
Mas, ô Ingrid, você sabia dessa história? A Ingrid não sabia. Ô Benjamin, você sabia dessa história? Também não sabia. Né? Então, deixa eu contar. Aí então minha avó trabalhava para esses casal de americanos, não sei se era em Copacabana ou o que era, com esse casal de americanos, e eram 2 americanos. Olha só que coisa. E os americanos, né, por que colocou meu nome de Fabiano? Exatamente porque ele lembrava de Frei Fabiano de Cristo. Ele vai ser padre. O John falou lá com a minha avó. Quase que ele acertou, né? Era o que ele conhecia, a cosmovisão dele era essa, né? Mas ele teve um discernimento ali. Aí botou meu nome de Fabiano por causa do Frei Fabiano de Cristo. Né? Então ele teve um discernimento ali, naquela hora ali. O que ele conhecia era padre, igual. Não, um é semelhante aos filhos dos deuses. Não sabia que era um anjo. Então na cosmovisão lá do Nabucodonosor era porque ele era semelhante aos filhos dos deuses. Assim que ele viu e descreveu os anjos, né? Tá? A sua forma. Então aí foi o que acontece. Esse fato aqui, né, que mostra que Deus na nossa vida, quando Deus está atuando na nossa vida, né, Deus já nos marca desde o início. E depois disso, pelos caminhos que a gente passa até chegar onde o Senhor vai e nos resgata, né, e o Senhor vai acompanhando a nossa vida até chegar o momento em que Ele cumpre a sua palavra. E hoje eu tenho um neto que se chama John. Né? E depois Fabiano já saiu dessa. Aí na história tinha o Frei Fabiano de Cristo, agora tem o Pastor Fabiano. Aí por causa do Pastor Fabiano, o Senhor colocou o nome do pastor, filho do pastor Walter Filho, de Fabiano. Minha honra, viu? De Cristo também. De Cristo. Isso de fato é de Cristo. É o Pastor Fabiano de Cristo. Então, essas coisas que acontecem, então, aqui Jonathan está mostrando que não é porque ele é filho de um pai ruim, que ele vai ser ruim. Deus tem o seu modo de trabalhar. Deus está trabalhando na vida de Jonatas e não está trabalhando na vida de Saul. Né? E aí, eu dou o nó lá dos meus amigos assembleanos, né? Mas por que Deus escolhe um e não escolhe outro? Isso é problema de Deus, não é problema meu. Eu tenho alegria porque Ele me escolheu. Agora, se Ele não escolheu o meu vizinho ou quem quer que seja, isso aí é problema de Deus. Deixa, fazer igual o pastor Heron, deixa Deus com o seu mundo, Ele que criou, Ele que cuide dele. Eu vou cuidar da minha vida. Percebe? Então, Jonatas aqui é exatamente a antítese, é o contrário de Saul. Entendeu o projeto de Deus, abraçou e luta por ele. Arriscou a própria vida, porque quase o pai o matou, porque ele é amigo do inimigo. Então, o amigo do inimigo é o inimigo. Tá? Ele já gravou essa frase. Tá? E ele diz, porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. O que também o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ele sabe. É porque ele sabe que ele não abre a oportunidade logo para poder Davi, porque ele pensa que Davi vai assumir o reino, então vai matar todo mundo, a linhagem dele vai eliminar. Quando uma dinastia era substituída por outra, a outra geralmente acontecia assim, de a outra ser eliminada, para não criar problemas depois dentro do reino. Né? Então, nós vamos prosseguir nessa história, vocês vão ver cada coisa acontecer no período de 2 Samuel, depois no primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, cada coisa acontecendo para ver o que é o homem após a queda. A queda trouxe desse desarranjo, né, no mundo, que realmente coisas incríveis e inimagináveis acontecem. Contudo, esta palavra de Jonatas exatamente é o amigo que chega na hora certa, para dar aquele apoio, para dar aquela, reforçar aqui a confiança, a certeza. Não, fica tranquilo, as mãos do meu pai nunca vão te tocar, porque Deus, como se estivesse falando, Deus, por isso que ele esforçou a mão dele em Deus. Por quê? Porque Deus prometeu e empenhou sua palavra que você vai ser rei, você reinará. Tu reinarás sobre Israel. Qual é a convicção de Jonatas? Porque Deus falou. Se Deus falou, acabou. Está decretado.
não tem quem vai impedir esse projeto de Deus. Isso é bom para nós? Isso traz convicção para nós? Gente, nós também vivemos nessa dimensão aí. Já quiseram acabar com a minha vida várias vezes. E o Senhor mesmo me falou quantos laços o adversário armou para acabar com a minha vida por causa do projeto de Deus na minha vida. Mas por que não acabou? Por que nós não morremos ali naqueles tiros que foram dados na Rio Magé? Porque Deus tinha um projeto de hoje estar aqui com vocês. Dá um amém, igreja. Não é? O pastor é livre de tiros e na Rio Magé, e você, amém. Luciano, amém. Que coisa boa, né? Tá todo mundo morto? Quase morri. Né? Quase morri. Estava ali, era caixão mesmo, ali é laço de morte mesmo. Mas o nosso Deus é o mesmo. É o que entrou na cova dos leões com Daniel e deu livramento a Daniel. Tá? Isso é tão importante que você vê, logo em seguida, quando os outros caíram lá, eram os mesmos leões, com a mesma fúria. Daniel foi poupado. Agora, os inimigos de Daniel, quando caíram lá, os leões fizeram uma festa e, devoraram a todos eles. Os mesmos leões que estavam ali com Daniel. Mas quando Daniel entrou, o anjo do Senhor entrou ali, deu um sedativo ali, acalmou aqueles leões, tirou toda a ferocidade deles. Eles ficaram como que no Éden, tranquilos. Né? Daniel passou a noite toda tranquilo, sem nenhum medo. Deve ter estado, talvez, orando ou então dormindo, tirando sono, que cansa mesmo. Tá? É o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus que entrou lá na fornalha de fogo. E é o mesmo Deus que nos livrou dos tiros daqueles bandidos lá na Rio Magé. É o mesmo Deus. São os mesmos anjos que livram, e isso é importante para nós. Então, essa convicção que Jonatas passa para Davi é muito importante neste momento. Que ele está temendo, tremendo, e aí então Jonatas chega, não, fica tranquilo, você vai reinar e acabou. Deus falou, ponto final. E eu quero ser o segundo, ele não vai ter essa oportunidade, que a gente sabe da história. Mas o desejo dele também era, pelo menos, ser um assessor direto de Davi. E aí, então, a convicção é que Davi também, Saul sabia disso. E ambos fizeram aliança, novamente a renovação aqui da aliança, Berit, a palavra Berit, que é a palavra para aliança. Eles fizeram a aliança, Berit, um concerto, um pacto, como se eles renovaram o pacto. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Aí vamos aqui. A próxima pergunta. O interessante é que eu falei sobre os traidores por posição e os traidores por natureza, né? Então, eu já falei sobre os traidores por posição. Por ser potenciais traidores, Deus até deu um livramento para eles não traírem e, ao mesmo tempo, se livrarem da lança de Saul. Agora, já vem uma outra classe aqui, no mesmo texto. Olha como é que o texto é rico, quando você começa a observar a narrativa, o modo como é construída. Olha como essas coisas que acontecem, e tudo dentro da supervisão da providência divina. Tá? Olha como as coisas acontecem. Quais os homens que foram dizer a Saul onde Davi se escondia? O que eles prometeram fazer para Saul? E o que Saul disse que eles eram? 19 ao 21. A segunda coisa que um indivíduo da paralaxe cognitiva, afetado pela paralaxe cognitiva, vai dizer, que não faz sentido, né? É aquele que diz uma coisa e Deus não disse o que ele disse. Né? Então, vejam bem, alguns zifeus, de Zif, da cidade de Zif, alguns zifeus, foram dizer a Saul. Então subiram os zifeus
Salmo 54, o Salmo 54, né? Vai refletir isso. Está até no título aí do Salmo 54. Ao mestre de canto, salmo didático, para instrumentos de cordas, de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul, não está Davi homiciado entre nós? É isso aí? Está no título aí? Isso. O que está escrito aí no título? Masquil de Davi para o cantor novo sobre Nebinote. Quando os ifeus vieram e disseram a Saul, porventura, não está escondido entre nós? O homiziado, que termo é esse? Homiziado. A língua portuguesa é muito rica em termos de sentidos. Então você pega o eixo paradigmático, homiziado, escondido, amoitado. Então tem tudo, uma série de palavras que podem ser utilizadas para esse escondido. Né? E aí então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimão? Deu o GPS todinho dentro, GPS todinho, as coordenadas onde ele está. Ponto. Mas, vejam bem, esses aqui são os traidores por natureza. São os traidores por natureza. Davi está lá, eles já saíram de lá e já foram, é uns fofoqueiros também. Né? Foram lá, vamos fazer uma média com o rei, porque entre quem está pretendendo o poder e quem está no poder, né, vamos aqui ficar do lado de quem está no poder. Só que você ficar do lado do que está no poder, mas o que está no poder não está do lado do poderoso. Né? E Davi estava. E aí eles foram lá entregar a Davi. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. Qual é o desejo da alma dele? Matar Davi. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Se oferecer a Davi, poxa, nós vamos servir isso. Aí vem a paralaxe cognitiva aqui, funcionando. Saul respondeu, benditos sejais vós do Senhor. Funciona essa bênção? Deus está nessa bênção? Está invocando aqui, tomando o nome de Deus em vão. Cometendo mais um pecado. Né? Tomando o nome de Deus em vão. O Senhor abençoe. Por quê? Porque vos compadecestes de mim. O que vocês observam? Todas as pessoas que eram a favor de Davi, e que não, que de alguma forma protegiam a Davi e não os entregavam a Davi ao rei, eram aqueles, vocês não têm pena, essa frase ocorre outras vezes, vocês não têm pena de mim. É uma autocomplacência assim, né? Que a pessoa, vocês não têm pena de mim. Vocês estão lá do lado de Davi. Vocês não veem que eles querem me matar? Ele está sempre querendo armar contra mim. Está louco. Está louco. Então essa bênção aí não serve para nada. Né? Aí diz para ele, e depois diligenciai ainda mais, vão e façam mais preparativos, descubram onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. É astutíssimo. Será que era mesmo? Tinha que ser, né? Não, para fugir da espada de Saul, meu amigo. Tem que... Não pode ser fácil, dar fácil qualquer coisa. Ele matava mesmo. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Ele vai colocar uma observação aqui.
que pode ser em Amim, em Nacom, a versão revista e corrigida. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai a mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Ou entre todos os clãs. Milhares aqui são os clãs de Judá. Entramos aqui na 7ª pergunta. O que Saul pediu que os efésios fizessem, já vimos, ele informasse com toda a certeza acerca de Davi, e o que eles deveriam descobrir para lhe informar. Aí, no teu verso 24. Então se levantaram eles e se foram a Zif diante de Saul. Então eles foram aqui, quando se fala assim, o diante aqui, antes dele, né? E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Então ele já tem aqui a localização. Os homens de Zif estão com essa missão. Primeiro eles se ofereceram, né? Eles deram lá a dica para Saul ir. Agora Saul dá a eles uma missão, de localizar Davi, saber onde ele está exatamente, e aí quando ele estiver no local, avisa que aí nós vamos lá para capturar Davi e matá-lo. Essa coragem toda tinha que ser usada para combater o gigante filisteu, né? Eu pensei isso agora. Né? Essa coragem, essa ousadia toda, essa coragem toda deveria ter sido usada para poder libertar a cidade de Keila. Mas não, o foco dele é Davi. No universo, o universo dele só ficou o universo davídico. É só Davi. O foco dele é Davi. Ele não vê mais nada. Ele vai comer, será que ele comia, bebia, dormia? Então, todas as coisas que a gente percebe aqui, esta bênção que ele faz aqui, não vale para nada. O jejum louco que ele mandou os homens fazer no dia que não precisava jejuar e que não deveria jejuar, causou uma tragédia. Tá? E por último vai ser o jejum dele, né? Ele vai buscar orientação lá a feiticeira de Endor, jejuando. O cara está mesmo, está perdido, desorientado. Esse aí está desorientado literalmente. Tá? Próxima pergunta, é a 8ª e última. Pensei que eu ia ouvir um amém agora. 8ª e última pergunta. Vocês estão já pensando naquele almoço que deve estar bom lá embaixo. Eu não sei qual é o cardápio de hoje. E pastor, Sim. falando em desorientação, o Salmo 13, ele praticamente faz um desabafo com Deus. Quando ele começa a clamar a Deus, só nesse episódio, ele está angustiado mesmo. Muito, aí é desorientação total. Só no finalzinho que dá um alívio. Né? Não, aí ele busca de Deus o socorro. Mas afirma que realmente o sentimento dele era de medo. O 22 também é. Muito medo. O 22, Salmo 22, que Jesus depois toma para si lá no Gólgota, né? Também é a mesma coisa. Agora já lá não na sabe cruz. nem quem são os inimigos mais. Porque está todo mundo... É uma rede. Observe o que está aqui. O que está aqui é exatamente contrastando a rede de informantes que Saul tem. É grande, você percebe que é uma rede grande, fiéis ali de informantes. E o único vínculo de orientação que Davi tem. É o único que ele pode realmente confiar 100%. E é esse que está com ele. Né? Então é aquilo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, se Deus está com ele,
É o que Jonatas falou. Tu reinarás sobre Israel. Acabou. E as mãos de Saul, meu pai, nunca te tocarão. Essa convicção. A última pergunta: que notícias deram a Saul quando ele estava quase alcançando Davi? O que Saul parou de fazer e como se chamou aquele lugar? Aí vem a última pergunta, os versículos 25 ao 29. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu à rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Então os informantes estão ali, né, quase batendo rádio lá para o Saul toda hora, né? Esses homens eram rápidos, hein, rapaz? Não é brincadeira não. Lá não tinha ainda celular nem nada, né? Text message, direto. Né? Saul ia por um lado da montanha, pelo outro lado, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Tá? Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e os seus soldados para capturá-los, então eles estão lá. Tem uma rocha no meio, tem Davi, está aqui. Como que ele corre para cá assim? Para lá para cá. Só que ele era bom, né? Para lá para cá. Aí ele vem para cá, vem para cá. Fica tentando, né? Aí quando eles vai pegar agora, vão para um lado e para o outro. Pega ele agora, não tem mais jeito. Quando eles estão ali para conseguir pegar, quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro, olha a providência trabalhando, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Olha a profecia, por assim dizer, de Jonatas: as mãos de meu pai nunca te alcançarão. Saul estava pertinho de pegar Davi. Aí acontece um evento, Deus incita os filisteus, e eles vão, atacam lá a cidade. E aqui os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. A providência trabalhando. Tá? Perceberam bem? A providência. Isso é para mostrar que Deus está no controle da história. Tá? Isso para nós é muito significativo, porque às vezes os eventos que acontecem na história tendem até a nos assustar. As coisas que acontecem. Nós já tivemos isso muitas vezes, né? Tivemos assim derrotas, né, que nos fizeram sofrer, trouxeram dor. Pastor Valilson, posso lembrar aquela da carteira da Sara, como é que foi que dia negro para nós? Até uma determinada época, o Pendote permitia tirar a carteira, então todo mundo tirou carteira, com Tax ID. Aí, de repente, quando chega um momento, o Pendote vai lá e cancela todas as carteiras que tinham tirado com a taxa de pagamento de imposto. Aí pronto, né? Foi o dia assim, pra gente foi uma coisa, todo que tinha carteira tinha que entregar, né? Tinha que entregar a carteira, cara. Uma situação muito triste. Mas todos esses fatos que acontecem, se a gente olha para os fatos, para os eventos, né, parece que terminou tudo, acabou tudo, tem mais chance, tem mais opção. O que acontece é que mais à frente Deus trabalha, opera, faz maravilhas, faz milagre, e aquela carta que veio para poder, né, dizer que tinha que entregar a carteira, agora chega uma outra que tinha dentro o green card. Olha a substituição que Deus faz. Então aquilo ali parecia o fim para nós. A gente não tinha um horizonte, mas Deus trabalha e agora, pronto, chega lá, né? Ele deixou dormir domingo lá, né? O green card ficou domingo, dormindo lá na caixinha do correio. Porque eles nem pegaram, só segunda-feira. A irmã Sara foi lá e pega, chegou o green card aqui, que green card? Vamos esperar a autorização de trabalho. Não, chegou o green card, pega. Que green card? Manda, ele mandou a foto pra você? Ele mandou a foto, pronto, o green card chegou. Percebe? É esse o nosso Deus. Entendeu? Esse é o nosso Deus. Todas essas aparentes derrotas, Deus está no controle. Ele não perde o controle da situação.
Então não tem, porque a Circuito City fechou com 500 lojas, agora nós somos a bola da vez, que nada. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, né? Cujas folhas não caem, não murcham, né? E tem o Yatzliar, né? E tudo quanto nós fazemos, Deus faz prosperar. Pode falir todo mundo, mas Deus tem um compromisso conosco, porque nós temos um compromisso com Ele. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das coisas de vocês. Então é exatamente isso aqui que a gente vai perceber, que é no momento que parece que vai dar tudo agora, acabou Davi, terminou Davi, aí vai os filisteus lá, chega um mensageiro na hora exata e dá uma notícia: olha, os filisteus estão atacando Israel. Aí o filisteu: soldados, vamos lá. E vão lá para atacar os filisteus e livra Davi. Qual é o objetivo da entrada dos filisteus naquele momento? Exatamente para Deus dar livramento a Davi. Ele sabe como dar livramento, né? Ele sabe como faz. O senhor está contando aí, só um parêntese, 2 minutinhos só no máximo. Ih, olha a cara do pessoal aí. Então. 30 segundos. O pastor Emanuel, uma vez, a gente fica sem entender a maneira que Deus faz as coisas, a maneira que Deus trabalha. Uma vez, a mãe do pastor Emanuel tinha dado um problema, e o pastor Emanuel foi para o trabalho, chegou lá no trabalho, botou os presos para tomar um banho de sol, aquele negócio todo. E na hora que ele vai entrando, um indivíduo lá vai, ataca ele, dá nele um soco, e os outros detentos chegaram e separaram ele, e aquele negócio todo, e ele ficou aborrecido com aquilo. Aí, passados alguns dias, ele vai para um culto, ele vai, louva o Senhor toma o vaso e fala para ele, fala: ungido, conta para os teus colegas o que eu tenho feito contigo naquele lugar, os livramentos que eu tenho te dado naquele lugar. O Senhor falou sobre isso, e parecia que estava tudo atrapalhado, mas o Senhor estava dando livramento para ele. Os outros detentos tiraram o cara de cima dele. E o Senhor falou, depois o Senhor tocou nesse assunto, um dos livramentos que o Senhor deixou ele ver, que foi esse. É aquilo que a providência de Deus trabalhando. Então, os filisteus atacam, Saul tem que sair dali e deixar Davi sossegado. Aí, né? Aí diz aqui: por isso. Já tem mais ainda? Não, foi só 50 segundos. Aí, tá vendo? Vocês estão aprendendo a ser sintéticos. Deixa pro próximo. Dá para contar mais um. Aí vejam bem o versículo finalzinho. Por isso, chamam esse lugar Selá Hamalekot. Em hebraico, Hamar-Lekot. Hamar-Lekot. Aqui embaixo. Que tem qual o significado? É a pedra, é a rocha da separação, da divisão. A versão aqui, você vai trazer logo uma nota nesse sentido aí. Selá Hamrekot. E aqui em português significa pedra de escape, rocha da separação ou divisão. É a rocha que separou Davi de Saul. Ficou no meio, né? E não conseguiu capturar Davi como ele queria. Então a rocha ficou ali no meio. Por isso que ele ficou esse nome aí, que é Selá Samer Lamed Ain Selá Hamar-Lekot. Hamar-Lekot. E aí, na sequência, o que acontece com Davi? E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas em Engedi. Ou Engedi. Aí eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha separado um videozinho com essa cidade, para vocês terem uma ideia, a região aqui. As En-Gedi, or Spring of the Wild Goat, and is located on the west shore of the Dead Sea, about 20 miles south of Qumran.
If you were to walk up the large canyon in the background, you would find it leads to a As point near regiões Bethlehem. montanhosas. An ancient route paralleled this Tá canyon dando pra ver aí? and was called the Wilderness of Ziz. It connected the Dead Sea to the area around Bethlehem. Dotting the canyon's walls Essa é a região were de many Engedi, caves and onde some Davi lovely fez. E ali eram refreshing as rochas onde eles ficavam, então era bem distante, era um como que daquele lado de cá e o outro lado do outro lado, né? Saul, who was seeking David's Então ali life, Davi estava ali cercado por um lado, cercado pelo outro lado. is a modern Israeli agricultural O community. som dele está baixo ali. Archaeological excavations here have revealed that the area has a long history of occupation, most notably during the Hasmonean and Roman periods. The helicopter flies around. Aí já do outro lado, o helicóptero está vindo aqui, Massada, que é uma região nas proximidades ali. Então, essa região desértica é exatamente assim. Então, só para vocês terem uma noção de como é que era essa região. Então, Engedi estava... Engedi é aquela cidade ali que foi mostrada anteriormente. Ok, depois, se vocês quiserem ver mais, é só pegar o CD, o DVD. Ok. Bem, então, assim nós terminamos a nossa lição. Vimos a importância de estar sempre na vontade diretiva de Deus. Nos momentos de tomar uma decisão, perguntar a quem? Ao Senhor. Exatamente. Posso fazer? Devo fazer? Quer ver se você pode, mas não deve. Então, posso fazer? Devo fazer? Quando Deus coloca a sua palavra, pode ir com vontade, porque vai dar certo e o Senhor vai dar vitória aí. Os filisteus estão entregues nas tuas mãos. Posso ir? Pode. Não, levanta e vai. Foi a ordem que Deus deu. Então nós vemos aqui dois homens em dois universos totalmente diferentes. Um tem uma rede de informantes. O outro tem informação privilegiada do céu. Isso depois vocês vão ver como isso é importante em alguns reis em Israel, que o profeta de Deus era como que o informante dele. Quando os inimigos armavam ciladas contra Israel, o profeta chegava e dizia: não vai por tal lugar, porque lá está o rei da Síria. Ele vai passar por lá. O rei da Síria aí, quem é de vocês aí que está me entregando lá o rei de Israel? Bora, só vocês que sabem dessas coisas. Não, é porque tem um homem lá que fala o que você conversa na tua cama, ele vai e sabe lá em Israel. É o nosso Deus, né? Ele tem os seus modos de nos dar livramentos, então é importante que nós procuremos fazer o que sempre procurar saber a vontade de Deus e fazer conforme a vontade dele. E o Senhor nos abençoe e logo mais a mensagem com vocês, né? Hoje é os... São quem? Hoje são os varões. E aí, agora vocês estão com o machado aí à vontade para cortar. Hein? Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. שמואל א', פרק כ"ג. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם משוסים את הגורנות. וישאל דוד באדוני לאמור, האלך והכיתי בפלישתים האלה? ויאמר אדוני אל דוד, לך והכית בפלישתים, והושעת את קהילה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני. ויענהו אדוני ויאמר, קום, רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קהילה, וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה. ויושע דוד את יושבי קהילה. ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. ויוגד לשאול, כי בא דוד קהילה. ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה,
לרדת קהילה, לצור אל דוד ואל אנשיו. וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה. ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה, לשחט לעיר בעבורי. היסגירוני בעלי קהילה וידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, אדוני אלוהי ישראל, הגד נא לעבדך. ויאמר אדוני, ירד. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? ויאמר אדוני, יסגירו. ויקום דוד ואנשיו כ600 איש, ויצאו מקהילה, ויתהלכו באשר יתהלכו. ולשאול הוגד, כי נמלט דוד מקהילה, ויחדל לצאת. וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף. ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. וירא דוד, כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיף, בחורשה. ויקום יהונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. ויכרתו שניהם ברית לפני אדוני. וישב דוד בחורשה, ויהונתן הלך לביתו. ויעלו זיפים אל שאול הגבעתה, לאמור, הלא דוד מסתתר עמנו, ומצדות בחורשה, בגבעת החכילה, אשר מימין הישימון. ואתה, לכל אהבת נפשך המלך לרדת, רד, ולנו הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני, כי חמלתם עלי. לכו נא, הכינו עוד, ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו, מי ראהו שם? כי אמר אלי, ערום יערים הוא. וראו ודעו מכל המחבואים אשר יתחבא שם. ושבתם אלי אל נכון, והלכתי איתכם. והיה, אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. ויקומו וילכו זיפה לפני שאול. ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון. וילך שאול ואנשיו לבקש. ויגידו לדוד, וירד הסלע וישב במדבר מעון. וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה. ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו לתופסם. ומלאך בא אל שאול לאמור, מהרה ולך, כי פשטו פלישתים על הארץ. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים. על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות.